Olá, você já parou para pensar o quanto o sentimento impacta sobre o pensamento? O quanto aquilo que nós sentimos exerce um impacto sobre aquilo que aprendemos? Para conversar um pouco sobre esse tema, eu vou discutir com vocês hoje este livro do neurocientista Antônio Damasio, que se chama Sentir e Saber. Mas primeiro, eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. Para falar um pouquinho sobre este tema, é importante primeiro contextualizar quem é o Antônio Damasio. O Antônio Damasio é um neurocientista português que tem vários estudos sobre o cérebro, a emoção, a razão, a consciência. Então ele tem livros belíssimos como O Cérebro Criou o Homem, O Erro de Descartes, O Sentimento de Si, e este, também Sentir e Saber. E neste livro, de modo específico, o Damasio traz algumas ideias bastante interessantes que vale a pena a gente discutir. Primeiro, nesse olhar de que o cérebro e o corpo, eles formam, um organismo complexo e um organismo só. Não existe essa divisão entre cérebro e corpo, mas ele diz que cérebro e corpo e a interação, na interação com o ambiente, forma esse organismo complexo e que os meus sentimentos eles se dão não só pelo cérebro, mas pelo corpo também. Por eu tocar um objeto, por eu explorar ele, me gera algumas sensações e essas sensações vão gerando ali no cérebro imagens mentais, auxiliam na construção desses mapas neurais ali que no processo de representação mental me leva ao conhecimento. Então isso é importante no sentido de que o autor nos desperta para que nas minhas aulas o professor possa permitir o estudante experienciar a informação por diferentes canais, não apenas na questão visual, ou na auditiva, ou na motora, mas você trabalhar esses elementos, não ficar apenas em uma única possibilidade. E esse sentimento, esse sentir, a partir desse experienciar, me abre caminhos ali para a construção do conhecimento. Então é muito interessante a ideia que o autor traz e que vale a pena a gente ressaltar aqui para que juntos nós possamos, dentro desse processo, permitir ao estudante vivenciar diferentes experiências dentro do processo de aprendizagem, uma vez que a partir dessa experiência, desse sentir, das sensações que eu tenho ali, isso vai impactar diretamente no mapa mental que será construído e, consequentemente, no conhecimento, na representação dessas informações. De modo específico, ele fala justamente das emoções produzidas ali a partir das experiências que eu tenho. Então, a partir do momento em que eu estou lidando com uma determinada situação, estou tendo uma experiência, isso gera uma emoção. Essa emoção pode ser mais ou menos positiva. Inclusive ele fala em um determinado momento sobre a importância do afeto, aquilo que me afeta. E o afeto pode ser positivo ou negativo em relação à aprendizagem. Então ter esse olhar, é importante do professor olhar para essas questões, até dentro de um próprio clima de sala de aula. Se eu tenho um clima mais positivo, existe uma possibilidade maior de encaminhamento. Se eu tenho um clima menos positivo, eu vou gerar ali emoções menos favoráveis, e isso vai impactar diretamente na aprendizagem. Então, quando ele fala justamente desse sentir e saber, que é o título do livro, ele trabalha muito nessa ideia. Então, o sentimento que eu tenho impacta diretamente no pensamento, na construção do conhecimento. Então, do professor considerar essas variáveis, desde a organização de tempo e de espaço escolar. Ele não traz essa ideia detalhada, mas a gente pode fazer essa relação de organizar isso para que, ao gerar um afeto positivo, as possibilidades de construção de conhecimento elas aumentam. Então, ali há uma grande possibilidade que pode e deve ser explorada pelos nossos docentes, pelos nossos pedagogos, pelos nossos gestores que estão acompanhando esse processo. Na parte final, o Damasio traz justamente essa ideia também, ressalta a importância da consciência, o sentir para a consciência também, desde o processo de sentir, das sensações que eu tenho,
vão gerar algumas emoções sobre aquilo que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo. Isso permite, né, ao sujeito experienciar e construir ali alguns mapas mentais, e esse mapa mental, ao tomar, no processo de tomada de consciência que o estudante tem, faz com que essa informação seja sua. Então, o conhecimento passa além da questão, né? Inicia no sentimento que vai impactar nessa produção de imagem mental, e essa produção de imagem mental ao ser consciente, né? ao aprendiz tomar consciência dela, faz com que essa imagem seja tua, que você represente e dê um sentido para ela. Então isso é importante dentro do processo justamente do professor, mais do que trabalhar com a informação, que o estudante tenha um momento, né, de experienciar com diferentes possibilidades, mas ao mesmo tempo de tomar de consciência, de que ele possa representar essa informação, que ele possa dar um sentido para ela, e a partir do momento em que ele dá esse sentido para a informação, essa informação se torna sua. E aí é a possibilidade que eu tenho de efetivamente chegar ao conhecimento. Então essa é uma obra bastante interessante, fica a sugestão para quem tiver interesse e quiser explorar um pouco mais. Então vale para você, professor, para você, pedagogo, você, diretor, aprofundar. Isso vai auxiliar muito no processo, no sentido de que a partir do momento em que eu tenho consciência de que a emoção impacta na aprendizagem, que a organização do meu espaço, que a maneira como eu penso o meu trabalho, a forma como eu falo, a minha organização tem um impacto, a minha sequência didática tem um impacto sobre os sentimentos que o estudante vai ter, sobre o tipo de experiência, e isso vai impactar no seu conhecimento. É algo que pode e nos tem um potencial muito interessante de nos ajudar, olhando aí para uma construção de conhecimento mais efetiva. Então fica a sugestão, né? Essa é uma belíssima obra, recomendo para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho, olhando para a emoção, né? O quanto a emoção impacta na cognição. Então é uma boa sugestão. Termino também convidando vocês para que se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo para outras pessoas, para que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Um abraço, até a próxima.